Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos a mais um programa Radar Rural, sob a coordenação geral de Ricardo Souza, apoio técnico de Ícaro Moreira e moderação de Alisson Vasconcelos. O Radar Rural é o programa que esclarece tudo sobre a Previdência Rural brasileira. E lembrando, ele é transmitido ao vivo pela Rede Previdência no YouTube e também pelo perfil do Trio Rural lá no Instagram, @Trio Rural. E o melhor de tudo, com a participação dos 3 professores do Trio Rural, que sou eu, André Vasconcelos, e os professores João Paulo Pedrosa e o professor Felipe Laim. E como falei antes, também contamos com a moderação de Alisson Vasconcelos. E o tema de hoje, pessoal, é muito relevante. Vamos falar sobre a aposentadoria rural, as possibilidades da via administrativa. Sendo assim, já passo a palavra para o nosso moderador, Alisson Vasconcelos, para iniciar os trabalhos. É isso aí, amigos. Boa noite. E vamos, de fato, iniciar. As perguntas já estão chegando aqui, tá? Uma boa noite a todos que fazem a Rede Previdência. Um abraço fraterno aos professores do Trio Rural. E já tem pergunta aqui, já vou iniciar. Professor João Paulo? Boa noite, Alisson. Está sendo agraciado aqui a primeira pergunta. O abre-alas será o senhor. Muito bem. Vamos lá. Professor, qual a principal diferença nas análises da aposentadoria rural pelo INSS ou pelo Judiciário? Certo. Antes de responder, eu vou dar uma boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Agradecer mais uma vez a toda a equipe da Rede Previdência, professor André, professor Felipe e Alisson, que está aqui com a gente. Um abraço para todos vocês que nos acompanham. Lembrando que as lives do Trio Rural agora mudou de dia, né? Sempre bom a gente avisar, a gente comunicar. Era toda quarta-feira. Agora nossas lives serão nas segundas-feiras, a partir das 19 horas. Hoje, excepcionalmente, teve um outro programa, mas geralmente vai ser a partir das 19 horas aqui no canal Rede Previdência e também no Instagram do Trio Rural. Pois bem, a principal diferença da aposentadoria requerida no INSS e requerida no Judiciário é porque o INSS ele faz uma análise mais objetiva da aposentadoria rural. Como assim? Tanto a Instrução Normativa 128, a IN 77 já trazia alguns pontos objetivos, o ofício 46 de 2019 objetivou ainda mais a análise do INSS, trouxe pontos específicos que o INSS deve analisar, tanto de documentação rural como de base governamental, e o ofício 46, já tratamos aqui em outras ocasiões, apesar de não ter sido expressamente revogado, ele foi incorporado tanto pela IN 128, como também pela portaria 990. E a imensa maioria das situações descritas no ofício 46 de 2019 estão incorporadas nesses dois documentos que falei. E aí, pois bem, esses documentos, a partir do ofício 46 de 2019, eles objetivizavam a análise da aposentadoria, não só da aposentadoria, dos benefícios rurais, mas o tema hoje é a aposentadoria, eles tornavam mais objetivo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o INSS não utilizava subjetivismo na análise. Como assim? Antigamente, nós tínhamos a entrevista rural, que inclusive o professor Felipe até defende que a entrevista ainda existe, só que a entrevista rural, na minha opinião, ela tinha um ponto negativo. Qual era esse ponto negativo? Quando o teu cliente ele não tinha características rurais, mãos calejadas, pele queimada do sol, era muito comum aqui no Nordeste, aqui na minha região, por exemplo, que eu trabalho, o servidor colocar no último item da entrevista, que era assim, discorra sobre outras situações que o servidor queira discorrer, queira falar a respeito da entrevista. Ele dizia que aquela pessoa não tinha o perfil campesino da região, que não soube responder perguntas rurais, por aí vai. Então, o que é que o servidor fazia nesse campo? Ele trazia o subjetivismo para a situação. Ele trazia a impressão pessoal dele sobre as características daquela pessoa. Hoje, professor, mas qual é o problema disso? Qual é o problema? O grande problema é porque a Lei 8.213, Lei 8.212,
o decreto 3048, o decreto 10.410 que atualizou, nenhuma dessas legislações, também a legislação administrativa, INs, portarias, nenhuma traz requisito de característica rural para concessão de benefício. Nenhuma. Isso era criação do judiciário que, por algum tempo, o INSS passou a utilizar. A partir da retirada da entrevista e da chegada do ofício 46, eu percebi que se tornou mais objetiva a análise e, com isso, essa questão dessa pergunta, qual a principal diferença? Eu considero que hoje a principal diferença é que você evita, no pedido de aposentadoria do INSS, você tem que passar pelo INSS, mas na insistência, né, no INSS, na via administrativa, seja através de uma revisão, seja através do recurso, você evita o subjetivismo que o judiciário traz. Para quem já advoga aqui na área previdenciária, sabe bem do que eu estou falando. E é mais ou menos o seguinte, quando a gente tinha aquelas audiências presenciais, o trabalhador rural entrava na sala de audiência, a primeira coisa que o juiz fazia era assim, ó, olhar o nosso cliente dos pés à cabeça. E naquela olhada dos pés à cabeça tinha muito magistrado que já fixava o entendimento dele, já afirmava o entendimento dele sobre aquele segurado, ser ou não trabalhador rural, ser ou não segurado especial. Não perguntou nada, só em olhar a maneira de vestir-se, características, se tinha pele queimada, depois pedia para olhar as mãos, isso para ele era suficiente, aí não importava nada do acervo probatório. E aí, pessoal, por que eu acho isso de suma importância? Porque eu digo nas minhas aulas que a agricultura não se resume a enxada. Então, você exigir, ou, não vou nem dizer exigir, você condicionar a concessão de um benefício à característica rural, você está fugindo completamente do que realmente é a agricultura. Porque a agricultura não se resume a trabalhar na enxada, a trabalhar na chibanca. Tem uma série de outras atividades rurais que não necessariamente você vai utilizar aquela ferramenta pesada. Ou você vai me dizer que manter o cuidado com os animais deixa de ser agricultura. Cuidar de ovelhas, por exemplo. Você vai usar enxada para quê? Para cuidar de ovelha? Vai matar a ovelha com enxada? Então, alimentar ovelhas, alimentar porcos, alimentar galinhas, por exemplo, colocar a galinha para deitar. Aqui no Nordeste é muito comum criar galinha, colocar a galinha para deitar, vender os ovos da galinha, por exemplo. Então, aquela pessoa que tem esses cuidados com os animais, que não tem um contato direto com ferramentas, não vai ter mãos calejadas. E por conta disso, toda a vida rural dele vai ser esquecida? Não, isso é completamente errado. Então, infelizmente, é uma situação que é muito, muito exigida no Poder Judiciário. Todas as varas federais que eu atuo, todas, sem exceção, e não são poucas, exigem durante a audiência, agora nas audiências virtuais, exigem durante a audiência, por exemplo, que se bata foto das mãos do nosso cliente para que a gente coloque anexe ao processo para que se veja as características rurais. Então, essa eu acho a principal diferença hoje entre você insistir ou não. Tem uma série de outras, mas hoje eu acho a principal, principalmente para você que não tem um cliente com tantas características rurais, ou para você, por exemplo, que tem um cliente que trabalhou superior a 120 dias em atividade urbana e superior a 12 meses, por exemplo. Na live passada, nós tratamos sobre isso aqui, que basta a comprovação do retorno da atividade rural, que o INSS vai somar os períodos descontínuos nessa aposentadoria, enquanto que no Poder Judiciário, ultrapassou 12 meses, tem entendimento da TNU que perderia a qualidade de segurado especial. E aqui em Pernambuco, para vocês terem uma ideia, ultrapassou 120 dias, eles entendem que a contagem da carência para a aposentadoria começa do zero. Ou seja, trabalhou a atividade urbana superior a 120 dias, quando ele retorna à atividade rural, começa novamente ali a contagem dos 180 meses. Então são uma série de situações, eu trouxe aqui as que eu acho principais, para que você, que está principalmente iniciando a advocacia agora, tenha, digamos assim, pelo menos vontade de insistir na via administrativa para conseguir um benefício na via administrativa, porque hoje eu tenho percebido
que a análise das provas rurais, a análise rural na via administrativa, tem sido bem mais proveitosa do que na via judicial. E era isso, Alisson. Mestre Alisson. Isso aí. Pegando o gancho na questão da via administrativa, o Goiano está aqui perguntando aqui ao vivo, o cliente, né, possivelmente o cliente dele, requereu um pedido de pensão por morte, tá? Um pedido de pensão. Mas ele não anexou as provas devidas para comprovar a união estável. No indeferimento, o Goiano viu que ele tem provas, o possível cliente ou cliente, né? Ele pergunta, ele deve recorrer à revisão administrativa ou ir logo judicializar? Assim, eu não gosto, eu vou ser bem sincero, eu nunca digo ao cliente, judicialize, faça a revisão administrativa, sem analisar provas, sem analisar processo. Seria, digamos assim, um pouco imprudente da minha parte. O que eu posso dizer é o seguinte, ele tanto pode ir pela via administrativa como pela via judicial. O que eu sempre indico aos alunos conheça a via judicial que você vai trabalhar. Assim você terá mais segurança se você deve propor esse tipo de ação ou não. Nós atualmente, aqui na principal vara que eu atuo, nós estamos passando, digamos que, por uma fase boa. Né? Nós temos uma magistrada altamente acessível, altamente humana, mas nem sempre foi assim. Nós já tivemos aqui magistrado, meu amigo, daqueles que não dava nada. Cada 10 processos que a gente ajuizava, perdia 9. Então, primeiro ponto, conheça a vara que você vai trabalhar. Conheça o magistrado, doutor, numa capital são várias, assista a audiência em várias. É importante, pessoal, você conhecer o magistrado ou os magistrados que aquele seu processo pode cair. Só assim você vai ter segurança de propor ação ou não. Mas, nesse caso, é perfeitamente possível, sim, fazer uma revisão administrativa. Só fica atento para as regras da portaria 997, que é a portaria que trata de revisão administrativa, porque no artigo 10 em diante dessa portaria, eles falam da questão do fato novo. Então, se a pessoa tinha as provas e não juntou porque não juntou, ao fazer a revisão administrativa juntando essas provas novas, há uma grande possibilidade da ADER ser alterada, ou seja, da ADER ser mudada para a data da revisão administrativa. Por quê? Porque essa portaria entende que a culpa não foi do INSS. Se a pessoa já tinha as provas em mão e não juntou, a culpa não é do INSS. Isso em tese. Estou falando em tese porque tem que se analisar o processo com calma, ver se foi aberto exigência ou não. Tem uma série de situações a ser analisado passo a passo. Beleza, Goiano? Brigadão, viu, pela pergunta. Maravilha. Obrigado, Goiano, pela participação. Agora o professor Felipe. Vamos lá. O colega advogado pergunta o seguinte, professor. Em aposentadorias híbridas, ele protocola um pedido de aposentadoria urbana ou aposentadoria rural? Vou dar uma pincelada no que é a aposentadoria híbrida, para o pessoal que acompanha a gente. A aposentadoria híbrida é a aposentadoria em que se permite a soma do tempo de atividade rural com atividades urbanas. Mas não é a aposentadoria por tempo de serviço que a gente conhecia antigamente, essa era a expressão que a gente usava, mas o nome jurídico dela, o nome técnico era aposentadoria por tempo de contribuição. Não é. Uma coisa é aposentadoria por tempo de contribuição, outra coisa é aposentadoria híbrida. A aposentadoria por tempo de contribuição não pressupunha uma idade mínima. A aposentadoria híbrida tem como um dos requisitos uma idade mínima, e aí a idade mínima é a idade da aposentadoria por idade urbana. Mas por que a gente faz esse apanhado? Porque essa pergunta, ela aparece sempre na prática, né? Não tem aposentadoria híbrida no sistema, no SAG, né? No INSS digital. Eu vou por qual? Aí vamos pensar de maneira lógica. Se eu protocolar, se eu pegar esse caso da aposentadoria híbrida, juntando o tempo de roça do meu cliente, do segurado, com o tempo urbano, e protocolar pelo caminho, pelo canalzinho ali, a opção do SAG, né, do INSS digital, da aposentadoria urbana, esse pedido vai cair na mesa, na tela de um servidor que só faz aposentadoria urbana.
E ele vai analisar com a técnica que ele conhece. E, às vezes, esse servidor não trabalha, nunca trabalhou com aposentadorias rurais, com benefícios rurais. Então, não sabe que, às vezes, uma nota de produtor rural, antigamente deveria servir para 7,5 anos, e hoje, essa é a minha interpretação, com a IN 128 e com as portarias, um documento deve ser suficiente para o cumprimento, para a homologação de todo o período de carência. Então, quando eu pego a aposentadoria híbrida, eu vou pelo caminho da aposentadoria por idade rural, dentro do sistema. Porque esta aposentadoria, este pedido de benefício, vai cair na mão de um servidor que trabalha com benefícios rurais, que vai saber ler, analisar o pedido de benefício que eu estou apresentando e vai saber compilar esses documentos rurais desse meu cliente. Então, e aí eu abro a discussão aí para os professores que quiserem manifestar. Eu vou pelo caminho da rural, porque é o cara, a servidora, que faz rural diariamente. Então, o vínculo urbano, ele normalmente já está lá no CNIS, necessitando, às vezes, de alguns ajustes, de alguns acertos, fazer alguma complementação de contribuições, passar abaixo do salário mínimo, fazer a aglutinação das contribuições, né? Mas o rural, ele vai precisar ser averbado de maneira integral ao CNIS. Então, vai ter que ser lido, analisado, homologado aquele tempo rural, e aí sim inserido ao CNIS. E quem mais, vamos usar a palavra, a expressão popular, quem mais manja disso é o servidor que pega todo dia um benefício rural. Então, eu acho que é melhor, muito melhor, tem para mim, ir pelo caminho do protocolo, daquele campo lá do sistema da aposentadoria rural. E aí, claro, ela não é uma rural pura, mas ela tem tempo de rural, então vamos buscar o cara para analisar isso, que é especialista em rural. Ô, Felipe, pegando um gancho aqui, recentemente eu dei uma aula e eu falando sobre esse assunto, eu já testei isso na prática no escritório. Eu agendei aposentadorias híbridas, agendei uma como urbana, e ao agendar como urbana, ela vai para a SEAB, de aposentadoria urbana, e agendei uma outra como rural, e ela vai para a SEAB, de aposentadoria rural. Eu fiz o teste, realmente. E, assim, é completamente diferente a análise. Então, isso que você está falando tem total cabimento, e é o que eu indico também. Você vai agendar uma aposentadoria rural, ou uma aposentadoria híbrida, principalmente se você tem mais tempo rural ou tem provas complexas rurais que você precisa ser analisado, agenda como aposentadoria rural, porque vai para a SEAB rural, e lá na SEAB rural eles têm um tato maior com provas rurais, estão acostumados a trabalhar com isso. Então, eu fiz isso na prática e, assim, posso dizer para vocês categoricamente, hoje eu só agendo uma aposentadoria híbrida como urbana, se, por exemplo, uma que entrou recentemente no escritório, a pessoa tinha 14 anos e 4 meses de urbano, tinha poucos meses de rural, e dentro desse urbano tinha período especial também, tinha PPP para ser analisado. Então, assim, nesse caso eu agendei como urbana, porque aí as provas urbanas eram mais complexas do que a rural. Mas quando é o contrário, quando tem mais tempo rural, por exemplo, mais provas rurais para ser analisadas, eu agendo sempre como rural. Tranquilo. O trio rural é assim, não se contenta em simplesmente responder, né? Sempre dá o pulo do gato, como diz outro, né? Sempre uma dica, com algum toque. Professor André, está me ouvindo bem? Vamos lá. Tranquilo, estou te ouvindo. O colega advogado pergunta o seguinte: o que não pode faltar no requerimento administrativo de benefício rural? Vamos lá, né? O que não pode faltar num requerimento administrativo? Gente, a primeira coisa que eu digo sempre é que façam o requerimento administrativo escrito, né? Tem alguns colegas que, infelizmente, narram situações em sala de aula. Ah, mas aí eu já fiz a autodeclaração, já juntei a documentação, não precisa fazer requerimento. Gente, cuidado com isso. Precisa sim, né?
o requerimento administrativo ele é fundamental. O requerimento administrativo ele tem que ser um mapa para o servidor, tem que ser um norte ali para o servidor. Você tem que facilitar, na verdade, a vida do servidor no sentido de dar a ele o caminho que você quer que ele percorra. Então, o instrumento chamado requerimento administrativo é fundamental, tem um papel principal nesse pedido de aposentadoria rural. E aí, quais são as dicas que eu poderia dar para vocês na prática, né? Sobre o que não pode faltar num requerimento administrativo? Bom, primeira coisa, seja claro, seja objetivo e seja direto. Lembre-se que por trás tem um servidor que talvez não seja formado em direito, e a grande maioria não é, tem outra formação. Então você não pode usar todo aquele juridiquês, aquela linguagem rebuscada, complicada. Não. Seja claro, seja objetivo, seja direto, tá? Argumente sempre de forma cronológica, ou seja, narre primeiro aqueles fatos mais antigos, depois venha com os fatos mais recentes para tornar aquela redação mais clara, objetiva, para que você já deixe ali claro para o servidor aonde você quer chegar. Então, nessa parte em que você tem que narrar de forma cronológica os fatos, eu sempre aconselho, o professor João Paulo também, o professor Felipe também, nas nossas aulas, de fazer ali uma linha do tempo, né? Coloca lá no próprio corpo do requerimento, não bota a parte não, bota ali no corpo do requerimento uma linha do tempo, dos períodos de atividade. E aqui eu falo não só o período de atividade rural, mas eventualmente ali algum período urbano que o cliente teve, você também vai colocar ali na linha do tempo. Você vai pegar todo o histórico laborativo do seu cliente e vai fazer uma linha do tempo. Isso é muito importante. Vai detalhar todas as atividades que ele exerceu, tá? Então, tem alguns pontos que são muito importantes você colocar na linha do tempo. Aqueles pontos mais relevantes, né? Tipo a idade do segurado, o regime de trabalho, se é individual, se é regime de economia familiar, também a questão da propriedade, né? O nome da propriedade, a atividade, se houve ali atividade intercalada urbana, os períodos de benefício por incapacidade, também é bom botar na linha do tempo, se houve em algum momento a mudança de núcleo familiar por meio do casamento ou o nascimento de filho, ou seja, essas questões que vão acontecendo ao longo da vida laborativa do segurado, você deve descrever ali em cada período laborado essas características. Olha, do período tal ao período tal, ele não era casado, trabalhava no núcleo familiar do pai e da mãe, depois ele casou e já foi outro período, e aí ele passou um regime de economia familiar, mas em outro núcleo familiar, enfim. Você vai detalhar com muita presteza, com muita atenção, essa linha do tempo, porque ela, de fato, é muito importante no requerimento administrativo. Mas não só isso, né? Tem outras questões que também são importantes na minha visão. Por exemplo, falamos muito na IN, né? A IN é a principal norma que o servidor se vincula. Então é importante, sempre que tem uma norma ali na IN que favorece, que é favorável àquela tese que você está defendendo para aquele segurado, que vai de fato fazer com que aquele pedido seja deferido, cita isso. Não precisa transcrever a norma da IN, mas cita qual é a norma da IN que vai amparar aquele direito. Por quê? Porque o servidor ele está vinculado à lei, ao decreto, mas também à IN. Então é muito importante fazer essa citação. Outra questão, as provas que você junta, né, no pedido administrativo. Você vai esmiuçar todas elas no seu requerimento administrativo, fazendo aquela ponte com o período que você pretende comprovar. Então, o período de tanto a tanto, tal prova está comprovando. O período de tanto a tanto, a outra prova. Então, você vai sempre ligar cada vínculo, cada período e aquelas provas que você juntou e que vai ali, de fato, servir de prova material para aquele período. Então, faça sempre essa ponte. Já vi um colega dizer, não, mas ali eu já boto na autodeclaração os períodos e já junto lá no pedido as provas.
Bom, tudo bem. Se o servidor for um servidor muito atento, ele vai fazer essa análise cronológica e vai fazer essa vinculação com aqueles períodos lá da autodeclaração. Mas se você já esmiuça, se você já detalha, já bota no requerimento que o período A é a prova X, que o período B é a prova Y, isso facilita para o servidor e aí aumenta as suas chances de deferimento, ok? Algumas informações importantes também devem ser destacadas. Eu costumo sempre colocar em negrito, em fonte maior, às vezes até com aquele fundinho amarelo, né, para destacar aquilo que eu quero chamar a atenção do servidor. Então, isso é importante também fazer esses destaques, né? Uma coisa que eu não recomendo é você botar doutrina, botar jurisprudência, botar precedentes. Por quê? Porque isso não vai vincular o servidor, a verdade é essa, tá? O que vai vincular o servidor é a IN, é o decreto, é a lei, de forma que você acaba ali enchendo linguiça, tornando aquela petição muito enfadonha, muito extensa, e aquilo não interessa muito para o servidor. Então, não bota jurisprudência, não bota doutrina, vai ser direto, claro e objetivo na tua petição, ok? E, por fim, fazer os pedidos corretos, né? Nós temos diversos pedidos, obviamente, isso varia conforme qual benefício se pleiteia, mas como aqui estamos focando na aposentadoria, quais são os pedidos que são imprescindíveis que você tem que ter ali na sua petição? Primeiro, sempre pedir a concessão do melhor benefício. Vai que se trata ali de um benefício, do teu cliente ter direito a mais de uma aposentadoria e você não conseguiu enxergar isso de forma prévia, e aí você sempre faz esse pedido de melhor benefício. Ou seja, se o servidor entende que ele tem direito a uma aposentadoria ainda melhor do que aquela que você pleiteou, o pedido foi feito. Claro que isso é uma obrigação do servidor fazer, mas bota também expresso em forma de pedido. A complementação de documentação. A própria IN 128 determina que o servidor tem que solicitar a complementação de documentação se ele entender que aquela que foi juntada é insuficiente. Ele tem que emitir ali uma carta de exigência. Eles fazem, mas na dúvida, você também faz lá um pedidozinho expresso de complementação da documentação, caso o servidor venha a entender que aquela documentação seja insuficiente. Outra coisa importante, outro pedido importante, a JA, a justificação administrativa. Se você entende que é necessário uma justificação administrativa, é óbvio que você tem que ter início de prova material para isso, mas você também já faz o pedido da JA no próprio requerimento. Outro detalhe importante, reafirmação da DER, né? Caso aconteça do servidor conceder uma aposentadoria ainda melhor do que aquela que foi pedida, já vai haver ali a reafirmação da DER. Então, isso é um detalhe importante que você deve fazer em forma de pedido, tá? Em forma de pedido. Um instrumento muito importante também no processo administrativo previdenciário é o chamado ajustamento de CNIS. É óbvio que o servidor, ao analisar um pedido de aposentadoria, se ele entende que o CNIS ali precisa ser ajustado, algum detalhe, que alguma lacuna, alguma divergência e que a documentação já evidenciou, ele vai ajustar o CNIS. Mas você faz também em forma de pedido esse ajustamento de CNIS do segurado, conforme aquela documentação que foi apresentada. Eu sempre costumo fazer isso de forma pretérita, tá, gente? De forma prévia. Antes de pedir aposentadoria, um processo administrativo já de pedido de aposentadoria, eu acho melhor fazer qualquer ajustamento de CNIS que tenha de ser feito, fazer isso de forma prévia, de forma autônoma, porque o ajustamento de CNIS ele pode ser ali incidental no pedido de aposentadoria, mas pode ser feito também de forma autônoma. Eu acho mais seguro de forma autônoma. Mas há aqueles que dizem, não, eu aproveito já o processo administrativo de concessão do benefício para pedir o ajustamento. Então, não esquece também de pedir. E, por fim, obviamente, o pedido principal, que é o de deferimento daquele benefício que você pleiteou de forma fundamentada, de forma motivada. O servidor não pode mais pegar aquele textinho já padrão lá do sistema e de repente, já colocar aquilo como fundamentação, como motivação. Não, ele tem que fundamentar, ele tem que motivar cada um dos aspectos
cada um dos períodos, cada uma das provas, se aceita, se não aceita, porque não aceitou. Enfim, ele tem que motivar de forma detalhada, tá? Não pode mais usar aquele textinho padrão. A IN 128 não permite isso. Então, requer aí, por fim, o deferimento do benefício de forma fundamentada, de forma motivada. Enfim, eu acredito que sejam esses os pontos principais de um requerimento administrativo, né? Aquilo que não pode faltar no requerimento administrativo, para ele ter aí um potencial de alcançar o deferimento do benefício. Ok, meu querido Alisson? Passo a palavra para você agora. É isso aí, amigo. Um requerimento bastante apoiado, né? Bastante respaldado. E agora, veja bem, agora um momento bem interessante na nossa live é que o nosso diretor da Rede Previdência, ele está lançando um curso, na verdade já lançou um curso, né? E vamos conferir o VT, ele está no preço promocional até dia 15 de abril, mas eu tive a informação agora, quem tinha a informação, que ele estendeu mais um pouco o preço promocional, então corre lá, né? Nem acaba olha, assistir o VT tudo, corre lá e garanta a sua vaga, tá bom? Reforçando, era até dia 15, mas ele estendeu um pouquinho o preço promocional e, logicamente, será por tempo limitado. Então, confere aí e corre lá para fazer sua inscrição. RPPS, Benefícios e Gestão, é um curso ministrado por Ricardo de Souza que tem como objetivo analisar as regras de benefícios, em especial sob os efeitos da Emenda Constitucional 103 de 2019, e as mudanças gerenciais necessárias ao atual estágio de evolução dos RPPS. Ricardo Souza é coordenador e apresentador do Rede Previdência, formulou e presidiu a Reciprev, é advogado previdenciário, auditor do TCE-PE, mestre em políticas públicas, professor e autor de vários livros na área. Dia 30 de abril às 10 horas. A aula será ao vivo com o professor Ricardo Souza, valor do curso com 33% de desconto, até o dia 15 de abril. Link na descrição. Garanta já sua vaga. Olha aí que curso bom, muito, muito bem elaborado e ministrado por uma fera, né? Professor Ricardo Souza. E agora vamos voltar com o amigo João Paulo, o bom sertanejo. Tem uma pergunta aqui, professor João Paulo. Manda bala, fogo! Vamos embora. Uma colega advogada, a festejada IN, né? A autodeclaração, né? Que tanto se fala. Ela pergunta se ainda é necessário ela preencher a autodeclaração com o advento dessa nova IN, a IN 128, agora 2022. Sim, é sim. Por que sim? A própria IN ela veio prevendo que até o dia 1º de janeiro de 2023 era necessária a autodeclaração para ratificação do período rural. Então, até essa data, é preciso, sim, preencher a autodeclaração. A autodeclaração ela era um anexo do ofício 46, agora ela é um anexo 8 da IN 128, mas em seus termos ela permaneceu idêntica, não teve nenhuma alteração. E por que a IN trouxe essa data específica? 1º de janeiro de 2023. Porque a partir dessa data, em tese, será utilizado o cadastro rural, o cadastro do agricultor familiar, para ratificar período rural. Contudo, para que esse cadastro seja utilizado, a lei exige que pelo menos 50% dos segurados especiais do Brasil estejam nesse cadastro. Sabe quantos a gente tem? 0. Sabe por quê? Porque não começou a ser feito esse cadastro ainda. Ainda não se sabe qual a entidade que vai operar esse cadastro, que vai alimentar esse cadastro, qual é a entidade que vai, digamos, fornecer as informações que o INSS precisa. Então, não se tem essas informações. Então, a própria IN, ela previu também que chegando em 1º de janeiro, e esse cadastro não tendo atingido essa meta,
o presidente do INSS, né, o ministro da Previdência, ele poderá prorrogar esse prazo pelo tempo que for necessário para que se atinja essa meta desse cadastro. Eu vou dar uma opinião pessoal minha. Inclusive, a gente já conversou isso aqui com o professor André, com o professor Felipe. Eu acredito que esse cadastro não consegue ser colocado em prática até o dia 1º de janeiro. Nós já estamos em abril, final de abril, pode-se dizer, mais da metade do mês de abril, em ano eleitoral, né, em que, digamos assim, se gasta muito tempo com questões não previdenciárias, digamos assim. Ainda não se sabe ao certo qual a instituição que vai alimentar esse cadastro, ou quais as instituições, de maneira que eu acredito que a gente não consegue atingir esse percentual de 50% para o INSS começar a utilizar esse cadastro. Então, a autodeclaração ainda será utilizada até 1º de janeiro e acredito que esse prazo vai ser prorrogado por pelo menos mais um ano, que seria um tempo, digamos aí, razoável para que conseguíssemos atingir pelo menos 50% dos segurados especiais do Brasil nesse cadastro. Beleza? Então, continua sim utilizando a autodeclaração. Professor, e ano que vem, se esse cadastro passar a valer, como é que a gente vai saber? Calma, pessoal. Quando esse cadastro começar a valer, quando ele precisar ser alimentado, tudo isso vai ser ainda definido, e quando for definido, se preocupa não, que o Trio Rural traz para vocês em primeira mão. Vai ser a Previdência definindo esse cadastro e o Trio Rural trazendo para vocês. Relaxa que vocês têm a gente na vida de vocês. É isso aí, obrigado, professor. Vamos lá para Capinzal, a minha Santa Catarina, professor Felipe Lain. Tem uma pergunta aqui para o senhor, professor. O colega advogado pergunta, ainda posso fazer prova testemunhal na via administrativa? No início da primeira fala do professor João Paulo, ele deu um breve passeio a respeito desse tema, mas eu queria que o senhor agora fosse com bastante afinco e vai ser bem mais esclarecedor, mais extensivo aí. Vamos lá. O que acontece? Dentro da via administrativa, existem a JA, que é a nossa ferramenta para prova testemunhal. Hoje, ela exige número de testemunhas não inferior a 2 pessoas, né? Que vão prestar depoimentos acerca das atividades rurais desempenhadas pelo segurado. Mas é muito importante a gente esclarecer o seguinte, que não é possível apresentar uma JA buscando a prova testemunhal dessas atividades rurais sem que se apresente no pedido um início de prova material. E aí, por que a gente dá um pouco de ênfase nessa questão do início de prova material? Vou tomar uma aguinha aqui que eu acabei me afogando um pouquinho. Porque o início de prova material é exatamente o que a expressão quer significar. O INSS não pode ser tão rigoroso a exigir, por exemplo, que o segurado especial, trabalhador rural, apresente um documento por mês para comprovar a atividade rural. E eu já vi a decisão de agência dizendo o seguinte, eu não lembro bem as palavras, os termos que a agência, que o servidor utilizou, mas dizia assim, olha só que interessante. Até tem o início de prova material, mas eu não vou instruir e não vou homologar. Não foi homologado um período de atividade rural, porque mesmo homologado não seria suficiente para a aposentadoria. Eu peguei essa decisão num processo, um pedido de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, como uma das regras de transição trazidas pela Emenda Constitucional 103/2019. O que a INSS quis dizer com isso? Olha, até tem os documentos aqui, mas eu não vou ler, porque eu estou achando que, mesmo que eu leia essa caçambada de papel, o cliente, o segurado, não vai ganhar, não vai conseguir se aposentar. E aí, os professores falaram antes do dever de fundamentação, de relatório, tem que ser
objetivamente atacado cada ponto dos pedidos administrativos. Então, sim, eu ainda posso e devo, não é posso, eu devo fazer prova testemunhal na via administrativa. Particularmente, eu acho que na via administrativa é o melhor momento de fazer a prova testemunhal, porque admite-se não é interferência, né? Mas admite-se a participação, é permitido, inclusive, é o direito do advogado participar da produção da prova testemunhal, inclusive com perguntas para a testemunha, caso ele entenda que o servidor que está realizando a JA não foi completo suficientemente para poder extrair a verdade dos fatos. Então, sim, é possível fazer a prova testemunhal na via administrativa, é necessário fazer a prova testemunhal, e nos pedidos eu sempre coloco um tópico, uma das alíneas do meu pedido, aqui no escritório, é assim: caso o INSS entenda que os documentos são insuficientes, deverá oportunizar ao segurado a realização da JA. E uma coisa bastante interessante é que, assim, às vezes tem muito advogado que não sabe. A JA pode ser realizada na agência mais próxima da testemunha, podia, né? Na IN77. Então, tudo que puder ser feito para facilitar a produção da prova deve ser feito. Ah, mas os caras vão lá, por exemplo, eu moro em Capinzá, meio oeste, e aí tem uma testemunha que mora lá em São Miguel do Oeste. Se eu deixar essa testemunha aí sozinha na agência lá em São Miguel do Oeste, ser ouvida lá, o que existe a probabilidade de acontecer? De não ser extraída a informação que eu quero. Então, faça um esforço. Advogada que trabalha com produção de prova rural, busque, de repente, fazer um intercâmbio de conhecimento. Contrata um advogado lá da cidade onde a testemunha reside, para que ele acompanhe, subestabeleça com poderes para o ato, instrua esse amigo, esse colega, sobre as provas que você quer fazer, que é a prova testemunhal. E aí, vamos lembrar, estamos falando de segurados especiais. São pessoas cuja formalidade documental não faz parte do seu cotidiano, não faz parte do seu costume, da sua tradição. São pessoas que pouquíssimos documentos têm normalmente para provar as atividades econômicas desenvolvidas na propriedade. Então, vamos buscar entender a realidade desse cara, dessa senhora, desses agricultores, para a gente trazer isso para dentro do processo. Essa simplicidade de vida, às vezes, é prejudicial para a produção da prova, para a instrução processual. Mas nós temos que buscar ferramentas e formas de provar isso dentro do processo. Então, busque se inteirar de tudo que ele tem, dos irmãos, dos sobrinhos, dos tios, como se aposentaram, das provas emprestadas. E a JA é uma importante ferramenta de prova complementar. Não conseguiu convencer o INSS através de documentos, deverá o INSS permitir e realizar a JA, dando todos os instrumentos necessários para isso. Todas as formas, todas as condições. Então, sim, ainda posso fazer prova testemunhal, devo fazer prova testemunhal na via administrativa, eu acho que é o melhor momento de fazer a prova testemunhal, 2 a 6 testemunhas, e aí vamos lembrar, quem é que não pode ser testemunha? Menor de 16 anos, cônjuge, companheiro ou companheira, pais ou filhos e colaterais até 3º grau, por consanguinidade ou por afinidade. Então, o meu irmão de criação não pode ser testemunha, né? Mas o vizinho pode. E aí, às vezes, a gente vê uma suspeição criada pelo INSS nesse sentido. Tá, mas como assim? Ele era teu vizinho de porta, né, de propriedade, dividia a cerca ali, fazia divisa com o teu terreno. Eu não posso confiar. Como não? A instrução normativa não fala isso. Ela fala quem é impedido de prestar depoimento e ser testemunha. Mas mesmo assim, lá na fase judicial, poderão ser informantes para complementar algum fato que ainda ficou obscuro, trazido pelas testemunhas, ou algum fato que ficou um pouco distorcido. Leve o informante, se necessário for, para complementar essa prova. Acho que, não sei se consegui
esclarecer. Talvez eu tenha sido muito extenso, mas fica essas dicas aí. Professores que quiserem complementar aí, e se eu falei algo a mais aí, me perdoe. Excelente, professor. Aproveitando aqui, a Graziele de Paula, né, pergunta: o cliente dela tem todos os documentos rurais, exceto a terra em nome dele. Neste caso, o que devo fazer? Pegando esse gancho aí em matéria documental, de prova, professor, complemente, por favor. Tá. O que acontece? Na questão de matéria documental, enquanto tu falava, eu estava lendo aqui umas outras coisas. Não necessariamente o segurato especial, ele precisa ser proprietário da terra. Mas é importante provar, de alguma maneira, um vínculo com o imóvel. Adson, por favor, me corrija se eu estiver indo pelo sentido errado da pergunta. Importante provar o vínculo com o imóvel. Então, tem algumas características que acabam descaracterizando, né, a condição de segurado especial. Mas é importante provar o vínculo com o imóvel, mesmo que não seja proprietário. E aí eu vou dar um exemplo aqui de um caso que eu tive que fazer recurso porque a agência não analisou de maneira correta, mas o que aconteceu? A segurada, ela residiu no imóvel com os pais até seus 20 e poucos anos. A partir do momento em que ela casou, ela imediatamente, por exemplo, no dia seguinte ao casamento, ela foi residir no imóvel que pertencia à família do esposo. O que acontece nesse caso? E aí, professor, acho que foi o João Paulo falou antes da autodeclaração. Vamos ter que apresentar 2 autodeclarações. Fizemos as 2 autodeclarações, porque cada autodeclaração vai se referir a um imóvel. Eu não posso fazer uma autodeclaração para 2 imóveis, né? Porque eu tenho que especificar o período laborado naquele imóvel específico. Fez as 2 autodeclarações, uma com o grupo familiar enquanto solteira, outra com o grupo familiar já de casada. O que a agência decidiu? Decidiu que eu não apresentei o grupo familiar. E aí, olhando a decisão e lendo e relendo de novo e voltando no PDF do processo administrativo, né, rolando para cima, eu observei o seguinte: eles não olharam as 2 autodeclarações, eles nem sequer verificaram que as informações de uma se referiam a um período, de outra se referiam a outro período. Vamos fazer recurso ordinário, pedindo a reabertura da instrução, não deram a JA, vamos pedir para eles reabrirem para poder fazer a JA, nem analisar a JA. Então, a questão do vínculo com o imóvel não é obrigado a ser um proprietário mesmo do imóvel. Mas você tem que provar, de alguma forma, o seu vínculo com aquela terra. Afinal, se você foi pequeno agricultor em regime de economia familiar, ou mesmo de caráter individual, em algum imóvel rural você tem que ter trabalhado, né? Você não pode ter trabalhado no imóvel urbano. Então, prova a existência do imóvel, e aí prova por alguma forma documental o seu vínculo ou com o imóvel ou com aquele proprietário, sob a forma de um comodato, né? Sob a forma de uma parceria. Vou falar para vocês aqui da nossa região. Aqui tem muito agricultor, produtor de aves, para de corte. Como é que funciona em 99% das propriedades? São pequenas propriedades. Parceria. O proprietário é dono do imóvel, dono do aviário, dono da casa. Né? Da casa onde o parceiro mora. O parceiro entra lá, não paga aluguel, não paga quase nada, paga suas despesas lá de água, luz, né? E internet, etc. E ele vai ganhar uma porcentagem da produção bruta, normalmente. Então, a parte a líquida fica só com o proprietário. E o parceiro vai ficar com 20%, 25% da produção bruta. Em termos de parceria, serve para provar esse vínculo com o imóvel, né? Ou esse vínculo com essa atividade desenvolvida em cima do imóvel. Eu não sei, Alisson, se eu conseguir responder direitinho, que às vezes na minha cabeça pensa em 3, 4 coisas ao mesmo tempo, mas se faltou alguma coisa, estamos juntos aí, só questionar.
Conseguiu e foi a mais, foi além. Muito bom, muito bem. Professor André, Vamos lá. Chegou uma pergunta aqui para o senhor, inclusive, o tempo galopa, né, quando a coisa é boa, né, está voando o tempo aqui. Eu creio que com essa pergunta e a sua resposta, já podemos nos encaminhar para a parte triste da coisa, que é a despedida, né? Mas dia 25 de abril, bota na agenda aí, pessoal, vamos marcar presença novamente. O horário, até lá definimos, não é isso? É às 19. 19 horas, vamos lá. 25 de abril, às 19 horas, segunda-feira. Professor André, quais as principais ferramentas processuais do processo administrativo previdenciário rural? Bom, o processo administrativo previdenciário, disciplinado, na sua maioria, nos seus maiores detalhes pela IN, né, a instrução normativa, no caso agora a IN 128, você vai perceber que lá dispõe de diversos instrumentos, diversas ferramentas que podem ser utilizadas a favor do segurado. Inclusive, são ferramentas e instrumentos que muitas vezes devem ser acionados de ofício pelo INSS, e o INSS muitas vezes não faz isso, tá? Mas aí você pode provocar para que o INSS realize isso. Especificamente no caso do processo administrativo previdenciário rural, eu vejo como principal ferramenta, né, a previsão da consulta às bases governamentais, né? Hoje, no sistema da autodeclaração com ratificação do período autodeclarado pelas bases governamentais e pelos documentos, o próprio sistema já permite, já prevê que, de início, o primeiro impulso que o servidor deve dar é consultar as bases governamentais. Se ele entende que é insuficiente, aí sim é que ele passa a análise dos documentos. Mas há essa ordem, né? Que já estava prevista, inclusive, lá no Ofício Circular 46, e agora também está na nova IN. Que bases governamentais são essas? A Infodap, o Cadastro de Imóveis Rurais, que é o CAFIR, o Sistema Nacional de Cadastro Rural, o CNCR, o CIPRA, enfim, são várias bases governamentais em que o INSS, o servidor ali, vai consultar para chegar à conclusão se aquilo ali se trata ou não de um segurado rural, né? Então, no PAP, que é o Processo Administrativo Previdenciário Rural, a consulta às bases governamentais é uma ferramenta importantíssima. Mas não para por aí, né? Há situações, por exemplo, que você pode requerer que o INSS oficie uma empresa, oficie um órgão, para que ele ali apresente alguma informação ou algum documento que está lá, né, de posse desse órgão, dessa empresa, e que você não teve acesso, e que aquilo pode comprovar um tempo rural. Não só para os rurais, mas também para os urbanos. Então, é possível provocar o INSS, a IN prevê isso, a oficiar este órgão, esta empresa, para apresentar essa informação ou este documento. Outro instrumento importante, outra ferramenta importante, é você solicitar pesquisa externa, né? Agora, a pesquisa externa ela só será deferida, e ela é feita, esse deferimento por meio de uma portaria, se você comprovar que há alguma dúvida importante a ser sanada ou que há impossibilidade de você apresentar um documento, né, que em uma pesquisa externa o servidor pode ali ter acesso a este documento. Então é possível também se utilizar dessa ferramenta no processo administrativo previdenciário. Outras ferramentas, como por exemplo, eu até citei na resposta anterior, a questão do ajustamento incidental de CNIS, né? O ajustamento de CNIS de forma incidental dentro do processo administrativo pode ser uma ferramenta muito útil. Por exemplo, imagine aí que tem um tempo urbano ali que está no CNIS do segurado e que ele nunca trabalhou. Aconteceu já comigo, um cliente meu, que apareceu lá um vínculo em uma prefeitura e que ele nunca teve aquele vínculo. E precisava ajustar o CNIS, precisava retirar aquilo ali daquele CNIS, suprimir aquela informação que estava, inclusive, atrapalhando a sua aposentadoria rural. Então, é possível também você solicitar
ajustamento de CNIS é uma ferramenta importante dentro do processo administrativo. Nesse caso, ele seria um ajustamento incidental e não autônomo. Outra ferramenta importantíssima, até João Paulo citou isso, eu acho que na live passada, a questão do aproveitamento da instrução de um processo administrativo previdenciário anterior. De repente, você teve ali um processo administrativo previdenciário que pleiteava para a mulher um salário maternidade e que já teve ali um período rural reconhecido e hoje está se pleiteando uma aposentadoria e aquele processo administrativo comprova, né, que já houve um período anterior já reconhecido e esse tempo reconhecido não pode ser desconsiderado pelo INSS. Então, aquela instrução de um processo administrativo anterior pode ser útil num processo administrativo de aposentadoria e isso também pode ser requerido. Na verdade, tudo isso que eu estou falando, o servidor deve fazer de ofício, mas se ele não faz, você pode requerer com base na própria IN 128. É possível também solicitar, o INSS pode emitir uma comunicação para terceiros que possam ali estar de posse de algum documento e que é importante ser apresentado. Imagina ali uma CTPS que prova um determinado tempo rural como empregado e que está de posse de uma pessoa que não quer devolver aquela CTPS. Já passei por isso também, já teve situações da cliente chegar, olha, eu tenho aqui a minha CTPS, mas o meu ex-marido me deixou, está com ele não quer me devolver. Então é possível você solicitar isso ao INSS, que emita ele uma comunicação para que ele apresente isso. E, inclusive, se ele não apresentar, o INSS, de ofício, tem que tomar alguma providência, acionando, por exemplo, a Procuradoria do INSS, até mesmo para uma possível ação judicial contra aquela pessoa que está de posse daquele documento e não quer apresentar. Outro instrumento importantíssimo que o próprio Felipe falou é a JA, e agora eu não vou mais me estender, já estamos nos aproximando aqui do final. A JA, que é a justificação administrativa, para oitiva de testemunha, desde que você tenha aí início de prova material. Então, a grosso modo, esses são as principais ferramentas que eu citarei, que são importantes dentro do processo administrativo previdenciário. É isso aí. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade dada pela Rede Previdência, né, ao Trio Rural. Cada dia, a cada live, sempre buscando dar um plus, né, sempre trazer o diferencial. E estamos começando agora, viu? Toda segunda terá uma live e em breve o curso de rural mais completo do Brasil. O desafio está lançado, tá bom? Inclusive, Alisson, já peço aí ao pessoal que siga o Trio Rural, siga a PrevExpert lá no Instagram, @PrevExpert e @Trio Rural, e também siga aí os nossos perfis, Alisson Vasconcelos, João Paulo Pedrosa e Cíntia, Felipe Lain e professor André Vasconcelos. É isso aí. Foi ótimo. Forte abraço e até a próxima. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.